Graça e paz, amados irmãos. Hoje eu fui encarregado pelos pastores de trazer a mensagem aos irmãos. É uma oportunidade maravilhosa, pela graça de Deus. Eu espero que o Senhor Deus me use como um seu instrumento para edificar a vida dos irmãos e converter aqueles que ainda não conhecem da graça do Senhor. O texto que nós vamos olhar, irmãos, nessa noite, assim como o pastor William iniciou o culto, é Romanos capítulo 3. A gente vai ver do verso 9 ao versículo 12. E depois a gente vai ler também o versículo do capítulo 3, versículo 21 e 22. Vamos à leitura do texto, meus irmãos. Romanos capítulo 3, versículo 9, diz assim: Qual a conclusão? Estamos nós em posição de vantagem? Não, já demonstramos que tanto judeus como gentios estão todos subjugados pelo pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nem ao menos um. Não há uma só pessoa que entenda, ninguém que de fato busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que pratique o bem, não existe uma só pessoa. Verso 21, irmãos. Entretanto, nesses últimos tempos, se manifestou uma justiça proveniente de Deus, independente da lei, mas da qual testemunham a lei e os profetas, isto é, justiça de Deus por intermédio da fé em Jesus Cristo, para todas as pessoas que creem, porquanto não há distinção. Amém? Meus irmãos, esse texto, meus irmãos, é um texto que é extremamente usado nas pregações evangelísticas. É um texto que é extremamente difícil pregar em cima dele pela a profundidade dele, pela a quantidade de informação. Porém também, irmãos, esse texto é um dos textos mais importantes das Sagradas Escrituras. Através desse texto, nós vamos ver a profundidade da depravação humana. Como o coração do homem está corrompido por causa do pecado. Esse texto também ele é importante, meus irmãos, como o pastor William disse, porque ele é importante que nós saibamos qual é a condição que se encontra a alma humana, para que nós, uma vez que nós conheçamos essa condição da alma humana, nós possamos receber a mensagem do Evangelho, a mensagem que procede. Então a palavra Evangelho, do grego, Evangelion, significa boas notícias. Mas é muito importante que antes disso nós saibamos quais são as más notícias que Deus tem para nós. Essa é uma das... O Evangelho, meus irmãos, é a mensagem central da Bíblia. O apóstolo Paulo diz que essa mensagem é o poder de Deus para a salvação. É a mensagem que o Senhor Jesus Cristo veio trazer da parte de Deus aos homens. É a mensagem do Evangelho. De maneira, irmãos, que sem essa mensagem, nós estaríamos perdidos para sempre, na eternidade do inferno. Então nós vivemos em tempos hoje, irmãos, todos vocês sabem muito bem, em que essa mensagem ela tem sido tirada dos púlpitos. Os pastores não têm pregado mensagens evangelísticas, mensagens que confrontam as pessoas por diversos motivos, meus irmãos. E nós sabemos muito bem disso, pois muitos de nós viemos de igrejas como essa, igrejas em que o ego do homem é massageado, igrejas que o pecado é tratado como falha. Mas, meus irmãos, essa mensagem ela é muito importante. Então, nessas igrejas, meus irmãos, há pessoas que se dizem cristãs, em igrejas também que se dizem cristãs,
que nunca ouviram a mensagem do Evangelho. Nós sabemos muito bem disso quando nós saímos para evangelizar. Nós vemos as pessoas e nós perguntamos para elas algum aspecto da mensagem do Evangelho, se elas sabem o que é. As pessoas não sabem, meus irmãos. Isso é muito preocupante e é por isso que nós, aqui na Igreja Batista Reformada de Morato, temos a intenção de sempre pregar, à noite, nos domingos, uma mensagem evangelística. Primeiro, porque nós saímos para evangelizar pela manhã, chamando os pecadores ao arrependimento. E segundo, porque essa mensagem tem sido tirada, meus irmãos, e essa mensagem é de extrema importância, tanto para nós, como para o ímpio. Então hoje, meus irmãos, com a graça de Deus, eu procurarei mostrar para os irmãos, falar apenas de 2 pontos. O primeiro ponto é a incapacidade humana de salvar a sua própria alma, como o pastor William já disse e abriu o culto nessa noite. O segundo ponto, que é muito importante, é a resposta divina frente a essa incapacidade. Nesse primeiro ponto, meus irmãos, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele tem pelo menos 4 acusações nesses versículos que nós lemos, 4 argumentações que ele prova por completo, de uma vez por todas, a incapacidade do homem de salvar a sua própria alma. Então ele vem discorrendo sobre isso no capítulo 1 em diante, e a gente vai ver isso, um pouco do contexto. E quando ele chega, ele se depara, ele chega no capítulo 3, ele apenas sistematiza aquilo que ele já vem falando no começo, no capítulo 1, na metade do capítulo 1 até metade do capítulo 3. Amém, meus irmãos? Então vamos orar para que Deus possa nos abençoar nessa noite. Meu Pai, nós te damos graças, nós te louvamos, te adoramos, porque só o Senhor, ó Pai, é digno de ser honrado, louvado e cultuado, Senhor nosso Deus, todos os domingos, ó Pai, porque o Senhor, ó Pai, é nosso Criador, e não só Criador, mas o Senhor nos recriou, ó Pai, nos salvando em Cristo Jesus. Pedimos a Ti, Pai, nessa noite, Pai, que o Senhor possa usar, Pai, esse vaso, Senhor nosso Deus, frágil, ó Pai, para transmitir um pouco do Teu Evangelho, Senhor nosso Deus, para as pessoas, ó Pai, para os nossos irmãos, para aqueles que ainda não conheceram, Pai, a verdade do Evangelho. Eu peço a Ti, Pai, que o Senhor possa me usar nessa noite para transmitir, ó Pai, a mensagem com simplicidade, ó Pai, com singeleza de coração, com temor, ó Pai, e tremor diante de Ti. Ó Pai, é em nome do nosso Senhor Jesus Cristo que eu peço todas essas bênçãos a Ti nessa noite, Pai. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, quando nós olhamos para as cartas apostólicas, nós vemos que essas cartas apostólicas, elas trazem consigo um escopo de doutrinas, uma sistematização das principais doutrinas cristãs. E com essa carta, irmãos, aos Romanos, não é diferente. Porém, existe nessa carta aos Romanos uma diferença das demais cartas. Por quê? Porque é nos mostrado, no capítulo 1, do versículo 8 ao 13, nós vamos ver o quê? Que o apóstolo Paulo, ele não tinha ido a Roma ainda, nessa época. Ele não havia pregado o evangelho ali, mas existia uma igreja ali. Então nós vamos ver o quê? Que muitos teólogos, né, eles concordam quando eles dizem que o quê? Que não foi nem apóstolo Paulo e nem nenhum dos outros apóstolos que plantou essa igreja ali. Provavelmente essa igreja, ela surge ali, por quê? Por causa da pregação de Pedro em Atos capítulo 2, quando 3.000 almas se convertem e a gente é informado, né, ali em Atos 2, que existiam judeus, né, homens tementes a Deus de todas as partes e todas as regiões. Então, o apóstolo Paulo, ele não tinha ido a essa igreja, meus irmãos. Então, por isso, essa carta, ela é tão profunda desse jeito. Muitos dos teólogos, eles dizem o quê? Na verdade, se eu não me engano, é o próprio Martinho Lutero que disse isso, que se toda a Bíblia se perdesse, mas restasse apenas Romanos, e se eu não me engano, João, ele falou que o Evangelho estaria salvo. A principal mensagem, a mensagem da Bíblia, a principal mensagem, a central, estaria salva. Então é de extrema importância. Então a gente vai ver que o apóstolo Paulo, nessa carta, pelo fato de não ter sido ele que plantou essa igreja, ele tenta trazer, meus irmãos, as doutrinas cristãs
como a doutrina da depravação total, justificação pela fé, entre outras doutrinas, santificação, ele tenta trazer com uma profundidade muito maior do que nas outras cartas. Lógico que nas outras cartas nós também vamos ver essas doutrinas, mas na carta aos Romanos, meus irmãos, é uma das principais cartas por esse motivo. Então, o objetivo do apóstolo Paulo era mostrar então para esses cristãos em Roma qual era a real situação do homem, sua perdição completa e a sua perdição completa. Na verdade, o tema da carta é justificação pela fé, mas para falar de justificação, nós precisamos antes falar para as pessoas, né, no pensamento do apóstolo Paulo e no nosso pensamento também, qual é o problema do homem. Amém? Então, é isso que o apóstolo Paulo veio trazer para esses homens. E esse é o contexto, meus irmãos, em que nós chegamos aqui no versículo 9, né? Então, já entrando no primeiro ponto, né? Esse primeiro ponto, ele vai ter essas 4 acusações. Então, entrando nesse primeiro ponto, o apóstolo Paulo, no verso 9, ele vai dizer assim: qual conclusão? Estamos nós em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão todos subjugados pelo pecado, como está até aí. Então a gente vai ver, meus irmãos, que a conclusão que o apóstolo Paulo chega é perdição. Ele já vem falando isso desde a metade do capítulo 1, do verso 18. E ele vai concluir esse assunto da perdição, da depravação total do homem no versículo 20 do capítulo 3. Então, essa é uma das maiores verdades, meus irmãos, das Sagradas Escrituras. Não existe nenhum homem justo sobre a terra. E se você está aqui hoje e nunca ouviu essa afirmação de Deus, muito provavelmente você também nunca ouviu a mensagem que procede dessa, que é o Evangelho. E se você nunca ouviu o Evangelho, provavelmente você nunca foi salvo. Quando o apóstolo Paulo coloca aqui, não há nenhum justo, ele não está falando de si mesmo. Ele está apenas reproduzindo aquilo que Deus já havia dito ao longo do Antigo Testamento. Esses 3 versículos foram tirados dos Salmos. Então, o apóstolo Paulo, aqui nesse trecho, ele procura mostrar o quê? Que ele não está trazendo nada novo a esses irmãos. Que tudo que ele vem trazer é aquilo que já tinha sido escrito, né, no Antigo Testamento. Quando a gente vai ver o verso 10, ele vai falar assim: como está escrito, não há nenhum justo, nem ao menos um. Então, esse trecho, ele está citando passagens. Então, como o Josemar Bessa diz, o apóstolo Paulo, ele está empilhando textos do Antigo Testamento um em cima do outro e mostrando para esses irmãos que aquilo que ele estava trazendo não era nada novo, era a história do Antigo Testamento, a perdição do homem. Então, ele tira esses textos, pelo menos dessas passagens aqui, ó. É do Salmo 14, verso do 1 a 3, Salmo 53, do 1 ao 3, Salmo 58, 2 a 5, Salmo 140, verso 3, Eclesiastes 7, versículo 20, Isaías 7, 59, 7 e 8 e outros. Mas como Deus pode nos considerar tão maus assim, meus irmãos? Nós que até conhecemos pessoas boas, como Deus pode dizer que não existe ninguém? Se no Brasil, hoje, meus irmãos, existem 65 milhões de pessoas que se dizem evangélicas, como não existe nenhum justo? O apóstolo Paulo responde: todos nós somos transgressores da lei de Deus. A grande verdade, meus irmãos, sobre você e eu nessa noite é o quê? É que nós quebramos a lei de Deus todos os dias da nossa vida. E é isso que, pela graça de Deus, nós vamos ver nessa noite, com as argumentações do apóstolo Paulo. Então nós somos culpados, meus irmãos, de quebrar a lei de Deus diariamente. Um Deus santo, um Deus justo, um Deus bom, um Deus puro. Todos os dias, meus irmãos, Deus nos dá o seu sol, a sua chuva, o ar em que respiramos, e nós o retribuímos com o pecado.
Esses versículos, meus irmãos, o apóstolo Paulo nos faz 4 acusações, como eu já disse para os irmãos. Essas acusações, elas vai nos ajudar a fazer uma xerox da nossa alma, para que a gente entenda o porquê o apóstolo Paulo, apesar de nós vermos tantas pessoas boas, entre aspas, aos nossos olhos, como o apóstolo Paulo, ele chega a essa conclusão de que todos são pecadores, todos são injustos, todos são maus, não existe nenhum bom. Então o primeiro argumento que o apóstolo Paulo vai nos dar, está no versículo 10, ele diz: como está escrito, não há nenhum justo, nem ao menos um. Amados, quando pensamos em alcançar o céu, frequentemente vem à nossa mente todas as coisas que nós não podemos fazer. Então, quando nós falamos de salvação, aquilo que permeia a nossa mente, muitas vezes é o quê? Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo. Porém, nessa primeira argumentação, o apóstolo começa com o lado positivo. Ele começa mostrando que no céu só entrará aquele que tiver justiça, ou seja, não só fazer coisas erradas, mas também tudo aquilo que é certo, cumprir perfeitamente a lei, em seu lado positivo. Meus irmãos, vamos abrir Salmo 15, versículo 1. Vamos ler até o versículo 4. Salmos, capítulo 15, versículo 1. Senhor, quem poderá hospedar-se em teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e que pratica a justiça, que de coração fala a verdade e não usa a língua com maledicência, que nenhum mal faz a seu semelhante, nem lança calúnias e afrontas contra seu companheiro. Verso 4. A seus olhos o ímpio é desprezível, mas dedica a honra aos que te temem, aos que temem o Senhor. Mantém a palavra empenhada e, mesmo saindo prejudicado, não volta atrás. Não empresta seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede, caminhará seguro em paz. Então esse salmo, meus irmãos, nós vemos o quê? Que Deus, por meio desse salmo, ele está nos mostrando o lado positivo das coisas. Não só aquilo que você não deve fazer, mas ele está nos mostrando quem pode herdar o reino dos céus. Quem tiver justiça para herdar os reinos dos céus. Então, esse salmo, meus irmãos, ele está posicionado em um lugar estratégico, visto que o trecho que Paulo está citando está no salmo de versículo 14, o trecho de não há nenhum justo, nem ao menos um. Será coincidência? Com certeza não. Salmos 14 diz o que o cristão não deve fazer. Já no 15, o Espírito nos ensina que não é só deixar de pecar, mas também praticar a justiça. Aí as coisas começam a mudar. Pois quando pensamos assim, conseguimos ver com muita clareza o tamanho de nossa culpa diante de Deus. Então, irmãos, quando nós olhamos que já é difícil, as coisas que nós não devemos fazer, já é muito pesado para nós. Agora, quando nós passamos a olhar as coisas pelo seu lado positivo, ou seja, aquilo que você deveria estar fazendo, aí as coisas ficam muito mais difíceis, e é exatamente isso que o apóstolo está falando. Pois se fosse apenas deixar de pecar, seria impossível. Agora, praticar a justiça é duplamente impossível. Quando o Senhor Jesus começa a estabelecer as regras do seu reino, ali no Sermão do Monte, mostrando para os fariseus, meus irmãos, a profundidade e o real sentido da lei de Deus, nós vamos ver o que ali, em Mateus 5, versículo 43. Nós vamos ver que o Senhor Jesus Cristo, ele não mostra só
o que você não deve fazer, mas ele passa a mostrar para os fariseus o que eles deveriam estar fazendo, ou seja, aquilo que eles deveriam praticar. Então, quando a gente vai lá em Mateus 5, verso 43, está falando assim: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Essa é a versão ACF, tá, meus irmãos? Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem a todos os que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai, que está nos céus, porque faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Meus irmãos, a minha pergunta para os irmãos nessa noite é: quem procede assim? Qual de vocês pode levantar a mão, bater no peito hoje e dizer assim: eu sou assim, eu procedo dessa forma, eu amo aqueles que me perseguem, aqueles que me odeiam? Quem aqui nessa noite pode dizer que promoveu a fama daqueles que o estavam difamando? Quem aqui já amou aqueles que se declararam seus inimigos e te odeiam? Qual de vocês já orou, à semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo, com profundo amor, por aqueles que estão te maltratando? Muitas vezes, meus irmãos, nós vemos que nós temos dificuldade de amar aquelas pessoas a quem nós temos a obrigação de amar naturalmente, que é as nossas esposas e nossos filhos. Agora, meus irmãos, se subiu um exemplo na sua mente agora, de alguma vez em que você fez tal coisa, ainda assim você é um injusto. Pois o que a lei requer é que você faça isso todos os dias da sua vida, sem falhar nenhum deles. Então nós vemos, meus irmãos, que isso é um orgulho muito grande do coração do homem. Muitas vezes nós falamos, nós somos maus, nós somos depravados. Mas quando nós nos deparamos com essas verdades, o nosso coração enganoso e pecaminoso, destrutivo e maligno, ele nos dá exemplos. Não, você já fez tal coisa. Lembra daquele dia? Lembra do dia X, do dia Y? Isso é maligno, meus irmãos, porque o que a lei requer é perfeição. O que Deus requer em sua lei é que nós façamos isso, mas façamos todos os dias das nossas vidas, sem jamais falhar. E isso demonstra como nós somos pecadores, meus irmãos. Como nós quebramos a lei de Deus diariamente. Então nós vamos ver, meus irmãos, que a segunda acusação agora, a segunda argumentação do apóstolo Paulo, que ele faz para nos mostrar que é impossível para nós salvar as nossas próprias almas, está no versículo 11. Não há uma só pessoa que entenda, ninguém que de fato busque a Deus. Meus irmãos, aqui está outra acusação que nos ajuda a entendermos como é miserável a situação do homem. Se você está aqui na igreja essa noite e não sabe responder o porquê Deus te criou, e hoje nós falamos isso para uma pessoa no evangelismo, saiba que você está vivendo em rebelião contra o seu Criador. Deus, como Criador, tem um propósito para as suas criaturas. E aquele que vive sem saber com qual propósito o seu Criador o criou, prova que vive para satisfazer a si mesmo. Ou seja, ele é seu próprio Deus. O que o apóstolo Paulo, meus irmãos, está dizendo aqui é que nenhum homem naturalmente pode entender que foi criado para viver para Deus. Não há quem entenda, meus irmãos. Não há quem entenda o quê? Propósito. Nenhum dos homens, ao nascer, se o homem não for regenerado, ele não vai entender o propósito. Muitas vezes ele vai olhar
o Senhor e vai falar assim: não, Deus não é carrasco dessa forma. Experimentem, meus irmãos, falar isso para o ímpio, que ele tem o dever de viver uma vida para Deus. Ele jamais vai entender. Ele vai dizer que Deus não é um opressor e que tudo o que Deus quer é que ele seja feliz. Irmãos, o que nos satisfaz é fazer a vontade de Deus. Aquele que tem o coração regenerado, a satisfação do seu coração é fazer a vontade de Deus. Só que o ímpio não, meus irmãos. Você fala assim, ó, você foi criado para fazer a vontade de Deus. Eu não. Deus não me criou para isso. Isso é maravilhoso, meus irmãos, para aqueles que entendem, aqueles que podem entender. O apóstolo Paulo diz, não há quem entenda. Mas, uma vez que nós somos regenerados por Deus, nós passamos a entender. O nosso propósito é esse. Como nós cantamos hoje à noite, o Salmo 19, nós vamos ver ali que Davi, ele não está sentindo um peso. Ele está falando assim, ó, a lei do Senhor é perfeita, ela restaura a minha alma. É uma delícia, um mandamento de Deus é maravilhoso. Entende, meus irmãos? Esse é o regenerado. Porém, aquele que não tem o coração regenerado, ele não pode entender isso de maneira nenhuma. E por esses homens ímpios não entenderem, eles também não buscam a Deus. Pelo menos não o Deus verdadeiro. Por isso que o apóstolo Paulo ele vai falar na sequência, não há quem entenda, não há quem de fato busque a Deus. Porque se os homens não entendem, eles não podem buscar, meus irmãos, o Deus verdadeiro. O Deus bíblico. Lotam igrejas todos os domingos para adorarem um bezerro de ouro que eles criaram em suas próprias mentes. Nós vamos ver, meus irmãos, abram comigo, João, capítulo 6, verso 26. Então, se essas pessoas, meus irmãos, não entendem, elas de fato não podem buscar a Deus. É isso que o apóstolo Paulo está falando. João capítulo 6, verso 26 fala assim: Jesus respondeu a eles assim: em verdade vos afirmo, vós me buscais, não porque vistes os sinais, mas porque comestes os pães e vos fartastes. Trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pela comida que permanece para a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará, pois Deus, o Pai, colocou o seu selo sobre ele. Então nós vemos, meus irmãos, que essas pessoas elas seguiam a Cristo, multidões e multidões. Em algumas passagens nós vamos ver até que o Senhor Jesus Cristo ele está muitas vezes apertado, sendo apertado daqui e dali, mas o próprio Senhor Jesus Cristo, olhando para os corações desses homens, ele vê, meus irmãos, que não há quem de fato busque a Deus. É isso que o apóstolo está falando. Ele está falando assim, ó, vocês estão me buscando pelo pão que perece, vocês estão realmente me buscando por aquilo que eu posso dar para vocês, e não pelo que eu sou. É o bezerro de ouro, meus irmãos. É o bezerro de ouro de muitos cristãos em igrejas hoje. Eles vão à igreja buscando aquele Deus que eles não conhecem, já é uma idolatria, pela falta do conhecimento de Deus. Eles criam um Deus em suas próprias mentes e o adoram. Então isso já é uma idolatria. Mas é um bezerro de ouro que eles vão buscar, meus irmãos, nessas igrejas. Promessas, meus irmãos, que são feitas nessas igrejas que nós não vemos base para essas promessas na Bíblia. Como o irmão Ricardo disse hoje, é a promessa, meus irmãos, em Cristo, a salvação. Não há quem busque a Deus, pelo menos pelo que Ele é, somente pelo que Ele faz. Como diz em Tiago, meus irmãos, nós pedimos e não recebemos, porque nós pedimos mal, para esbanjarmos em nossos próprios interesses. Não há quem busque a Deus, meus irmãos. É isso que o apóstolo Paulo está falando. A verdade é que nenhum de nós buscávamos a Deus de fato. Estávamos buscando um fantoche criado em nossas mentes. E o que prova isso, presta atenção nisso, meus irmãos, isso é importante. O que prova que nós de fato não buscávamos a Deus antes de Deus nos buscar? O que prova isso
é que a cada verdade que nós conhecemos sobre Deus, sobre seus atributos ou sobre a lei, nosso coração aperta e sentimos peso ao invés de nos alegrarmos. Esse peso é o Deus falso que você buscava sendo destruído pelo Deus verdadeiro. Não há quem busque a Deus. Meus irmãos, quando nós nos reuníamos na casa do pastor Josué, nós não tínhamos igreja ainda, o pastor Josué, ele pregava sobre os 10 mandamentos para nós. À medida que nós íamos conhecendo a verdade, nosso coração apertava, dava aquele peso. Isso só provava que nós não buscávamos a Deus, nós estávamos buscando o Deus que nós mesmos tínhamos criado. E é isso que o apóstolo Paulo está falando. Não há quem de fato busque a Deus. Se Deus não buscar o homem, meus irmãos, o homem não pode buscar a Deus. Então, quando o pastor Josué falava sobre lembra-te do dia de sábado para o santificar, o dia do Senhor, meus irmãos, eu lembro que eu e minha esposa, isso fez uma reviravolta muito grande em nossas vidas. Isso era apertado, era pesado guardar esse dia, meus irmãos. Por quê? Idolatria. Nós tínhamos criado bezerro de ouro. Nós não queríamos que o nosso Deus saísse do nosso coração, do trono do nosso coração. Não há quem busque a Deus. A verdade é que se Deus não nos buscar, estamos perdidos. Meus irmãos, será que vocês estão realmente buscando a Deus nessa noite? Aquele que busca a Deus, meus irmãos, é aquele que busca se submeter à lei de Deus. Eu lembro que esse peso no começo era muito pesado para nós, pela graça de Deus. Hoje é muito mais fácil guardar o dia do Senhor e até alegria. Teve uma época até que eu vi no meu coração uma felicidade por Deus ter deixado um dia para que eu descansasse de todas as minhas preocupações e dedicasse totalmente a Ele esse dia. Então, o que prova, meus irmãos, que nós estamos buscando o Deus verdadeiro é que nós nos submetemos à lei dEle. E vocês, meus irmãos, estão buscando se submeter à lei de Deus? Porque hoje, meus irmãos, muitas pessoas, elas filosofam muito sobre a pessoa de Deus, só que somente por conhecimento. Mas nós vemos que isso é maligno, isso é mortal, meus irmãos, isso vai levar vocês para o inferno. Se você não estiver buscando a Deus para se submeter à sua palavra, bezerro de ouro. Meus irmãos, nós estamos buscando a nos submeter à vontade de Deus? Ou nós escolhemos aquilo que nós nos submetemos? Não, isso eu me submeto. Aquilo não me submeto. Bezerro de ouro, meus irmãos. Não há quem busque a Deus, não há quem entenda. Está aí o teste para você saber se o que você está buscando de fato é Deus. Então, o terceiro argumento, meus irmãos, que o apóstolo Paulo vai nos mostrar, para que nós possamos entender a profundidade da depravação no coração do homem, né? É a inutilidade do homem. Está no versículo 12, parte A do versículo diz assim: todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Quando nós olhamos para o livro de Gênesis, percebemos que Adão havia sido criado para refletir a imagem de Deus. Uma vez que Adão pecou e todos nós, com ele, passamos agora a passar uma imagem totalmente distorcida da pessoa de Deus. Assim, passamos a fazer um desfavor a Deus, nos tornando todos um bando de inúteis. Não temos mais utilidade para Deus, meus irmãos. Então nós vamos ver ali Adão, Deus cria Adão, e o propósito que Deus criou Adão é para que Adão resplandecesse, isso também foi falado no evangelismo hoje, resplandecesse a glória de Deus, a imagem de Deus estampada em Adão, era para que, ao ver Adão, nós víssemos o próprio Deus. Uma vez que o pecado, meus irmãos, que Adão pecou e o pecado entrou no mundo, o homem passou a ser um inútil diante de Deus. Por quê? Porque tudo que ele passa a respeito de Deus é mentira, é manchado, não é verdadeiro. Meus irmãos, a cada pecado
que nós cometemos, estamos provando o quão inúteis nós somos para Deus. É como um marginal que trabalha fazendo aquilo que... É como um marginal que não trabalha fazendo aquilo que é bom. Pelo contrário, só dá despesa para a sociedade. Ele vive à margem. Assim somos nós. E assim o apóstolo Paulo diz: todos juntamente se tornaram inúteis. O propósito, todos se desviaram do propósito. O propósito era resplandecer a glória de Deus. Nós só transmitimos, através dos nossos pecados, a mentira para as pessoas. Nós somos inúteis. Nós não estamos fazendo o propósito. Nós estamos fazendo um desfavor para o Senhor. Meus irmãos, isso é muito sério. Estamos passando uma falsa imagem de Deus para as pessoas. Toda vez que pecamos contra nosso patrão em nossa empresa, nós passamos uma falsa imagem sobre a pessoa de Deus. Toda vez que não corrigimos nossos filhos ou corrigimos de maneira errada, passamos uma falsa imagem de Deus para eles. Toda vez que pecamos contra a nossa esposa, seja sendo omisso em certas situações ou mesmo cometendo excessos em outras, estamos passando uma falsa imagem de Deus. Esse é o argumento que Paulo usa. É extremamente eficiente em mostrar os nossos pecados. Porque ele mostra que não existe uma posição em que estamos neutros. Somos inúteis, tanto por não estarmos fazendo aquilo que deveria ser feito, como também somos inúteis fazendo de forma errada aquilo que deveria ser feito. Então nós vamos ver que a inutilidade do homem, ela tem o duplo sentido. Nós vamos ver que se nós não fazemos aquilo que nós deveríamos fazer, somos inúteis. Certo? Assim como também nós somos inúteis se fizermos de forma errada aquilo que deveria ter sido feito. E a gente vai ver, meus irmãos, que essa verdade sobre a inutilidade tanto de um lado como do outro é amplamente amparado pelas Sagradas Escrituras. Quando nós vamos abrir ali no texto que o nosso amado irmão Ricardo pregou, Jeremias capítulo 2, versículo 13, diz assim: porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas. Portanto, assim, eles deixando o manancial de águas vivas, que é Deus, eles não fizeram aquilo que deveria ter sido feito. Portanto, são inúteis para Deus. E cavaram, a outra parte do versículo, meus irmãos, e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Fizeram algo, só que de maneira errada, inúteis também aos olhos de Deus. Então, meus irmãos, os irmãos estão conseguindo perceber como os argumentos do apóstolo Paulo são, como ele vai dizer depois, no verso 19, verso 20, irrefutáveis? É impossível, meus irmãos, nós olharmos para essas verdades nas Sagradas Escrituras e acharmos ainda que nós podemos ser salvos por alguma coisa de bom que nós fazemos, porque nós somos inúteis aos olhos de Deus. Nós nos desviamos do propósito, nós passamos uma falsa imagem de Deus, isso é um desfavor para Deus. Toda vez que nós pecamos contra as pessoas, nós passamos para elas uma falsa imagem de quem Deus é. Nós somos criados para isso, para resplandecer a imagem de Cristo. E não é isso que nós fazemos, meus irmãos. Nós também podemos ver, meus irmãos, essa questão da inutilidade em Mateus capítulo 25, verso 14 ao 30. Nós não vamos ler porque é um texto muito grande, mas é ali que o Senhor Jesus Cristo ele vai falar sobre aquele servo inútil. Todos, meus irmãos, se tornaram inúteis aos olhos de Deus. E você, meu irmão, minha irmã, tem sido útil ao Senhor? Ou você, meus irmãos, minhas irmãs, tem sido apenas um peso sobre a terra? Eu vou ler o versículo 30 de Mateus. Jesus diz assim:
Quanto ao servo inútil, lança-o fora. É a parábola, né? Jesus falando. Quanto ao servo inútil, lança-o fora, às trevas. Ali haverá muito pranto e ranger de dentes. Meus irmãos, isso é muito sério. Então nós somos inúteis, tanto por não praticarmos aquilo que nós deveríamos praticar, como por o contrário também é verdadeiro. O último argumento, meus irmãos, que o apóstolo Paulo usa para nos convencer de que é impossível para o homem salvar a sua própria alma. E isso, meus irmãos, é só a sistematização daquilo que ele já tinha falado nos capítulos anteriores. Os capítulos anteriores são extremamente ricos. O pastor William citou aqui, ele não abriu, mas ele citou o capítulo 1 de Romanos, onde ele vai falar que o homem é extremamente depravado. Ali no capítulo 1 ele vai mostrar que são pecados, meus irmãos, que muitas vezes para nós são falhas ou erros, não, mas ele vai falar que aqueles pecados que nós consideramos que são pequenos, são esses, os mesmos pecados que fazem com que a ira de Deus paire sobre o ímpio. Então o capítulo 1 é extremamente rico. O capítulo 2, se os irmãos tiverem tempo, estudem esses capítulos para que seja muito mais edificante essa mensagem de hoje, tá? Então, o apóstolo Paulo, esses 4 primeiros versículos, ele só está apenas sistematizando aquilo que ele já havia falado, mas é uma sistematização com essas 4 argumentações que são extremamente eficazes. Primeiro, não há nenhum justo, ou seja, não há nenhum que pratique a justiça. Segundo, que nós vimos, não há uma só pessoa que entenda o seu propósito. Não há ninguém que de fato busque a Deus. As pessoas buscam um Deus, não o Deus da Bíblia. Antes da regeneração, tá, meus irmãos? A regeneração ela serve exatamente para isso. Para que o homem busque agora o Deus verdadeiro, para que o homem ele busque a se submeter às leis desse Deus verdadeiro. Os irmãos já devem ter tido a experiência alguma vez de falar sobre alguma verdade da Sagrada Escritura para alguém, para um ímpio, seja, para alguma coisa que ele disse assim, não, isso daí eu não concordo. O que ele quer dizer na verdade é, eu não me submeto a essa lei, esse Deus não é o meu Deus. Vocês mesmos, meus irmãos, já devem ter feito isso muitas vezes. Não, isso aqui, acho que deve ter uma outra interpretação, eu vou ver o que outros teólogos dizem sobre isso, sobre aquilo. Não, meus irmãos, muitas das interpretações bíblicas são extremamente simples e são extremamente aquilo que está escrito. Mas nós não queremos nos submeter, nós não buscamos a Deus. Então a segunda foi essa. A terceira, a inutilidade do homem. O homem agora passa a viver uma vida para si mesmo, passa a viver uma vida inútil. Passa a viver uma vida mentindo para as pessoas, meus irmãos, sobre a imagem de Deus. E nós vemos com isso, meus irmãos, isso é muito importante, que a lei de Deus ela é uma unidade. A gente vai ver que a lei de Deus ela não tem como separar as leis, não, é a lei de Deus. Certo? Então, nós somos inúteis e com isso nós mentimos, ou seja, nós quebramos um mandamento de Deus, que é, não dirás falso testemunho. Nós estamos dizendo falso testemunho, meus irmãos. Por quê? Porque não é só com as palavras que nós pregamos, que nós falamos, e com a nossa vida também, com a nossa conduta nós pregamos a falsa imagem do falso Deus que nós adoramos. Então, meus irmãos, é extremamente sério, extremamente importante nós entendermos essa argumentação do apóstolo Paulo. E a quarta argumentação que ele mostra para nos mostrar que a nossa alma está totalmente perdida. E isso, irmãos, é para esvaziar qualquer tipo de confiança que você tem em si mesmo. É para isso que o apóstolo Paulo faz isso. A quarta argumentação está na parte B do versículo 12, que diz assim: não há ninguém que pratique o bem, não existe uma só pessoa. Aqui, meus irmãos, está outra argumentação que é extremamente profunda, meus irmãos. Aqui nós chegamos à conclusão inevitável e assustadora: não há ninguém que faça o bem.
Então nós vamos ver, no curso de membresia tem isso nessa igreja. Jean-Jacques Rousseau, que é aquele filósofo, né, humanista, ele diz que o homem nasce bom e é a sociedade que o corrompe. Eu sei que isso é muito estranho, por quê? Porque a sociedade é formada por homens, mas ele se diz inteligente, e é aquilo que diz em Romanos capítulo 1. Achando-se sábios, tornaram-se loucos. Então a gente vê que o homem ele inventa muita loucura, meus irmãos. Hoje nós vivemos em tempos que nós não imaginávamos que nós chegaríamos a esse ponto. A ponto de uma pessoa olhar para si e falar, não, eu não sou tal coisa, eu sou tal coisa. E você poder se registrar como tal coisa. Eu sou uma árvore, tá? Eu posso casar com uma árvore. Já aconteceu, os irmãos podem até pesquisar nos Estados Unidos um caso de uma mulher que casou com uma árvore. Outra mulher casou com um cachorro. Então nós chegamos em tempos absurdos, tempos de loucura, meus irmãos. Mas voltando aqui para o que o filósofo, né, mundano disse, que não existe, que o homem ele nasce bom e a sociedade que o corrompe. Isso é totalmente oposto ao que o apóstolo Paulo está nos mostrando, meus irmãos. O apóstolo Paulo, que é um homem inspirado por Deus, falando as palavras que Deus o entregou, ele diz, não há ninguém que faça o bem. Totalmente oposto à verdade humanista de que o homem é bom. O problema, meus irmãos, não está externo ao homem. O problema é o homem. Ele não é bom. Aqui nesse versículo, o apóstolo Paulo quer nos mostrar, o que o apóstolo Paulo quer nos mostrar é que tudo que o homem que não foi regenerado por Deus faz de bom é mal aos olhos de Deus. Já pensaram sobre isso? Aquele que não tem o espírito regenerado, até aquilo que ele faz de bom é mal. E é isso, esse é o testemunho das Escrituras. Por quê? Porque em seu íntimo, no mais profundo do seu ser, suas motivações estão corrompidas. O motor que impulsiona o homem a fazer tais coisas não é um motor, não é um amor intenso por Deus e um desejo profundo que sua glória seja estabelecida. Então nós vamos ver, meus irmãos, que o homem ele não é bom. E o problema do porquê o homem não é bom é porque, uma vez que nós caímos com Adão, o coração do homem foi corrompido, as suas motivações foram corrompidas. Então o maior ato de bondade que alguém possa fazer, e o apóstolo Paulo vai dizer isso, na Epístola aos Coríntios, ele vai dizer assim, que ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não for por amor, isso não vale de nada. Que amor é esse? O amor por Deus, meus irmãos. Um amor profundo, uma motivação santa, que só pode ser produzida no coração do homem pelo Espírito de Deus. Essa motivação é o que impulsiona o homem. Essa é boa. Do contrário é isso? Não. É pecado. Então, meus irmãos, se as nossas ações não forem motivadas por um motor verdadeiro, por um coração transformado, são pecaminosas. Se não for motivado por esse amor por Deus, não passa de um ato de abominação aos olhos de Deus. Meus irmãos, a Bíblia, novamente, está cheia de exortações e versículos e exemplos que falam sobre isso. Eu vou pegar pelo menos duas coisas para os irmãos verem que atos que aos nossos olhos parecem ser bons, diante de Deus, Deus chama de abominação. Então, coisas que para nós, olhando assim, né, de uma maneira carnal, nós olhamos isso e falamos assim, isso é bom aos olhos de Deus, abominação. Então, podem abrir comigo, meus irmãos. Pelo menos o primeiro versículo. A Bíblia ela vai dizer que a oração do ímpio é abominação aos olhos de Deus. Percebe? Então aquele ato bom, né, de orar a Deus,
se for por um ímpio, é mal aos olhos de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, meus irmãos, diz que não há quem pratique o bem. Não existe uma só pessoa que faz o bem. Por quê? Se o homem é ímpio, ele não pode praticar o bem. Então nós vamos ver que a oração do homem, que é um dos atos mais nobres que o homem pode fazer, é a abominação. Isso está em Provérbios capítulo 28, versículo 9. Provérbios capítulo 28, versículo 9, diz assim: o que desvia o ouvido para não ouvir a lei, até mesmo sua oração se torna abominável. Eu vou ler mais. Provérbios capítulo 15, versículo 8 diz assim: o sacrifício dos perversos é abominação ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Então nós vamos ver 2 versículos, e aqui, meus irmãos, quando o Provérbios diz que o sacrifício dos perversos, ele está fazendo um contraste. Nós vamos ver que no versículo de baixo vai falar da oração do justo, certo? Então, 2 versículos já. Salmo 109, versículo 6 diz assim também: suscita contra ele um ímpio, e à sua direita esteja um acusador. Quando julgarem, seja condenado, e tida como pecado a sua oração. Não há quem faça o bem, meus irmãos. A outra coisa que eu queria mostrar para os irmãos, que é bíblica e que é nobre aos nossos olhos, mas que aos olhos de Deus se torna abominação, desde que não seja motivado por um coração transformado por Deus, é o culto que essas pessoas oferecem. Eu vou ler rapidamente porque é um texto grande. Isaías capítulo 1, versículo 11, diz assim: indaga ao Senhor, que me importam os vossos inúmeros sacrifícios? Para que me trazeis tantos holocaustos? Eis que estou farto de sacrifícios queimados, de carneiros, e da gordura de novilhos cevados. Ora, não tenho nenhum prazer no sangue dos novilhos, cordeiros e bodes. Quando vindes à minha presença, quem vos pediu que pisasseis os meus átrios? Basta trazer-me oferendas sem sentido. Basta de trazer-me oferendas sem sentido. Elas são para mim como um incenso abominável. Luas novas, sábados e celebrações. Não consigo suportar nenhuma das vossas reuniões e assembleias, todas sempre repletas de iniquidade, pecados. Verso 14. As vossas comemorações de lua nova e vossas festas fixas, eu as tenho detestado, tornaram-se um fardo repugnante para mim. Estou cansado de suportar tais atitudes. Todos os atos dos ímpios causam nojo em Deus, irmãos. É por isso que o apóstolo Paulo vai chegar a essa conclusão. Essa quarta argumentação diz que não há nenhum bom. Que vai dizer, no versículo 12, parte B, não há ninguém que pratique o bem, não existe uma só pessoa, isso é, ninguém sem Cristo, meus irmãos, pode praticar aquilo que é bom aos olhos de Deus, ainda que seus atos sejam nobres, mas o seu coração não sendo transformados, as suas motivações estão erradas. Meus irmãos, esse último argumento coloca todas as pessoas no mesmo patamar. Não importa quem você seja, não importa quais atos você tenha praticado, se você não conhece a graça de Deus em Cristo, tudo que você faz de bom é mal. E a única coisa que te faz não ser o próximo serial killer é o que nós chamamos de graça comum na teologia. É o próprio Deus refreando o mal nos corações, até dos ímpios, para que o mundo seja suportável e as pessoas não se matem umas às outras. Assim, meus irmãos, nós concluímos que é impossível ao homem salvar a si mesmo, visto que tudo que ele faz é pecado. Percebem, meus irmãos, os 4 argumentos do apóstolo Paulo? De novo, meus irmãos, não há nenhum justo, nem ao menos um.
Não há uma pessoa que entenda, ninguém que de fato busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem pratique o bem. Não existe uma só pessoa. Meus irmãos, alguma vez, talvez alguns de vocês nunca tenham ouvido tais verdades. Talvez algum de vocês nunca tenham ouvido que as melhores coisas que vocês praticaram são más, são pecaminosas. E isso nós vamos ver, se eu não me engano, em Isaías 64, versículo 6. Ele vai falar que todas as nossas ações, toda a nossa justiça é pecado. Então nós vamos ver, meus irmãos, que o apóstolo Paulo ele empilha esses textos de uma forma. Ele vai continuar, meus irmãos, nos versículos seguintes, ele vai continuar explanando essas verdades. Mas primeiro ele faz essas argumentações que são irrefutáveis. Depois ele exemplifica elas nos demais versículos. Vai chegar no versículo 19, ele vai falar algo que é muito importante para nós, apesar de nós não termos tempo para explanar tudo isso, e é por isso que nós vamos direto ao versículo 21. No versículo 19 ele fala assim: ora, sabemos que tudo o que a lei diz, o diz aos que estão sob o domínio da lei, para que toda a boca se cale e todo mundo fique sujeito ao juízo de Deus. Então aqui o apóstolo Paulo, meus irmãos, ele vai mostrar que um dos propósitos da lei é calar toda a boca, nivelar todas as pessoas. Se não há quem pratique o bem, como a quarta argumentação do apóstolo Paulo, a quarta acusação do apóstolo Paulo, ela nos mostra, então todo mundo é igual, meus irmãos. Aquela velhinha, uma vez eu vi o pastor Paulo Júnior falando isso, aquela velhinha que faz crochê, que mora do lado da sua casa, tão bonitinha, tudo que ela faz é abominação aos olhos de Deus, se ela não estiver em Cristo, se ela não estiver na graça, meus irmãos, em Cristo Jesus. Amém? Então essas são as argumentações, e aí nós podemos entrar, meus irmãos, no segundo ponto, e graças a Deus por ele, que é a resposta divina frente a essa incapacidade. O apóstolo Paulo, no versículo 21 do capítulo 3, ele vai falar assim: entretanto, nesses últimos tempos se manifestou uma justiça proveniente de Deus, independente da lei, mas da qual testemunham a lei e os profetas. Meus amados irmãos, nós poderíamos passar uma eternidade para explicar e outra eternidade para entender o tamanho, a profundidade, a altura e a largura e o comprimento dessa salvação maravilhosa que Deus preparou para nós em Cristo. Meus irmãos, essas palavras simples e, no entanto, profundas é o motivo de toda a teologia existente. É o motivo pelo qual estamos aqui essa noite, unidos para cultuar a Deus. Meu irmão, a salvação para você nessa noite. Olha que maravilha, meus irmãos. Depois do apóstolo Paulo, ele vem mostrando tamanha depravação do homem. O homem não pode fazer o que é bom. O homem é inútil aos olhos de Deus. Você não pode salvar a si mesmo. Ele entra aqui, meus irmãos. E aqui nós poderemos passar muitos tempos. Claro, se vocês forem mais inteligentes do que eu. Muito tempo aqui explanando essa verdade. Que diz assim: entretanto, nesses últimos tempos se manifestou outra justiça. Uma justiça que provém da parte de Deus, meus irmãos. Então o apóstolo Paulo, ele não se contenta só, e graças a Deus por isso, em mostrar que nós somos pecadores, meus irmãos, porque muitos de nós não temos muita dificuldade em entender isso. Ele nos mostra, meus irmãos, o evangelho da graça de Cristo. Esse é o motivo de toda a teologia. Já pensou, meus irmãos? O tanto de livro teológico, o tanto de coisa infinitamente grande que tem por aí, e tudo isso é motivado por quê? Cristo. A salvação em Cristo, todos eles, para explicar Cristo, Jesus. Meus irmãos, essa verdade é simples, mas profunda. E ela é o motivo de toda a teologia. É o motivo pela qual estamos aqui nessa noite, reunidos para adorar a Deus. Essa mensagem é tão simples que escandaliza os religiosos, os fariseus. Os fariseus, meus irmãos, eles não podiam aceitar essa verdade.
ela é muito simples para eles, meus irmãos. O que eles queriam é aquela complexibilidade toda. Tem teólogos que dizem que os fariseus, além da lei de Deus, eles inventaram mais um monte de tradições que você era obrigado a obedecer. Ou seja, o que o homem quer é exatamente isso. O que o religioso quer é o quê? Lei. Ele quer obediência à lei. Essa verdade simples, como Paulo vai falar, ela é escândalo para os judeus. Na verdade, judeu ali, ele é a figura de quê, meus irmãos? Do religioso. Essa verdade simples que de Deus se manifestou uma justiça, que eu não preciso ter justiça própria, mas eu preciso confiar na justiça de outro. Essa verdade simples, meus irmãos, ela escandaliza o religioso. Hoje, quando nós vamos em muitas pessoas ditas cristãs, infelizmente, nós perguntamos: por que você é salvo? Fala assim: pelo que eu faço, por isso, porque eu uso calça, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Fala assim: não, meu irmão, é pela fé. Pela fé? Não. Vê? Pela fé? Não. A fé? Não, só isso. E ainda fica bravo com a gente. Só isso? Não. Ele não pode aceitar, meus irmãos, é escândalo, é simples demais. Mas é profundo demais, meus irmãos. É maravilhoso demais. Então os fariseus, eles não podiam entender essa questão. É muito simples. Na verdade, só aumentava mais o peso da condenação deles. E que tudo o que eles deveriam fazer era crer naquele jovem carpinteiro que mais tarde seria pendurado numa cruz. Para os fariseus e para os religiosos isso é muito pesado. Eu crer nele, o filho de Maria ali, a fulana, isso é escândalo, meus irmãos. Mas essa verdade simples que salva. Deus proveu a salvação, meus irmãos, para o seu povo. Como disse um grande irmão evangelista com quem eu tive o prazer de evangelizar hoje, o Deus infinito encarnou em um corpo finito com o fim de salvar pecadores. Que verdade profunda, meus irmãos. O Deus infinito, o Deus cujo os oceanos cabem na palma das suas mãos. O Deus infinito encarnou num homem, num corpo finito, a fim de salvar pecadores como nós, como eu e você nessa noite. Então há uma esperança, meus irmãos, em Cristo. Então, nós vamos ver que no versículo 21 ele diz: nesses últimos tempos se manifestou uma justiça proveniente de Deus, independente da lei, mas da qual testemunham a lei e os profetas. Então Deus, ele proveu uma justiça para o seu povo, meus irmãos. Deus não deixou o seu povo sem uma justiça. Uma justiça independente da lei. O que isso quer dizer, meus irmãos? Às vezes nós vemos passagens na Bíblia e nós não conseguimos entender muito bem o que elas querem dizer. O que isso quer dizer? Independente da lei. Isso quer dizer que nós não dependemos da lei para alcançar a salvação, porque Cristo dependeu da lei e alcançou no nosso lugar. Olha que maravilha, meus irmãos. É uma justiça, ela é independente da lei para nós, mas Cristo dependeu da lei e Ele alcançou justiça, e Ele aplica essa justiça para pecadores como nós nessa noite. E a própria lei e os profetas apontam para Cristo. É como se a lei, meus irmãos, e os profetas estivessem dizendo assim, é Ele, olhem para Ele. Uma vez o pastor William veio aqui, acho que é a primeira vez que ele pregou aqui nessa igreja, era até no salão lá de baixo. Ele disse que a lei, ela sobe muros, muro aqui, muro aqui, muro aqui, de maneira que nós ficamos presos, e a única saída da lei que nós vemos é olhar para o alto, olhar para Cristo. Então a lei e os profetas, elas apontam para Cristo. Eles dizem, é Ele, creiam nele. É só Ele, Ele é a justiça de Deus. Depois da queda, a lei serve para nos conduzir a Cristo, como diz em Gálatas 3:24, como nosso tutor. Então a lei, meus irmãos, hoje, para aquele que é cristão, ela serve para todos, para o ímpio, para conduzir ele a Cristo. Então, ao nos depararmos com a lei, como nós lemos no versículo 19,
nós ficamos calados e nós somos conduzidos a Cristo Jesus. Olha que bênção maravilhosa. Verso 22, meus irmãos, diz assim: isso é, justiça de Deus por intermédio da fé em Jesus Cristo para todas as pessoas que creem, porquanto não há distinção. E aqui está o escândalo, meus irmãos. O religioso não suporta a ideia de não poder fazer nada para ser salvo. E somente será apenas um objeto do amor de Deus. E qual é o meio para que essa maravilhosa graça, essa maravilhosa salvação ocorra? A fé. Creia no Senhor Jesus Cristo e seja salvo, meus irmãos. A fé na pessoa e obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, é tão profundo porque até me dói o coração ter que parar nesse versículo 22. Porque nos demais versículos, e os irmãos podem ler em suas casas, o apóstolo Paulo vai explicar detalhadamente como funciona essa salvação. Ele vai falar da propiciação, da expiação que Cristo fez. São doutrinas extremamente importantes. Mas o que eu queria, meus irmãos, que ficassem fixados nas mentes de vocês essa noite, é essa verdade simples, meus irmãos. A fé em Jesus Cristo, ela pode te livrar desse tão grande pecado, meus irmãos. Muitas vezes, por nós não entendermos a grandeza de Deus, quem Deus é, nós não entendemos, meus irmãos, como é terrível ser um pecador aos olhos desse Deus. Mas o que a palavra de Deus diz essa justiça, ela é por meio da fé. Não é uma justiça, meus irmãos, não é uma fé nela mesma, uma fé em si mesma, como se a fé tivesse algum poder em si mesma. Não, é a fé que te conduz a uma pessoa. Quem? Jesus Cristo, meus irmãos. Aquele que foi crucificado no lugar de pecadores como nós. Aquele que pagou o preço do pecado na cruz, meus irmãos. Aquele que fez, meus irmãos, a morte substitutiva, meus irmãos, na cruz. Na cruz o Senhor Jesus Cristo, Ele pega, Ele rasga a nossa dívida. A Bíblia vai chamar o Senhor Jesus Cristo de advogado, meus irmãos. Imagine comparecer diante de Deus sem um advogado. Esse advogado, meus irmãos, ele tem todas as argumentações possíveis para que nós sejamos salvos. Ele tem justiça, ele aplica a sua justiça a nós. Ele é a justiça que Deus proveu para o homem. O homem não pode ser justo em si mesmo. Então ele precisa crer no Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, eu farei algumas aplicações e a gente vai concluir. Primeira aplicação. Você já creu em Jesus Cristo para a salvação? Se não creu, o que você está esperando, meu irmão? Minha irmã? É de graça, é por graça, é redundante, meus irmãos, de graça e por graça, é favor para quem não merece. Se você não merece, se você enxerga hoje, nessa noite, que você não merece essa salvação, pelo fato de você ver o quão pecador e o quão miserável você é para você essa graça, meus irmãos. Deus não escolheu salvar aqueles que são justos, entre aspas, Ele escolheu salvar pecadores. E se você tem esse sentimento, seja salvo, meu irmão. Crê em Cristo Jesus. E é só isso. É simples, creia. Lógico, meus irmãos, a implicação de crer é muito grande. Se nós formos falar disso daqui, a gente vai passar a noite inteira. A gente vai ver que até os demônios creem e tremem. Portanto, qual é a diferença? O que diferencia o que você chama de fé na sua vida para aquilo que os demônios também têm, que é a fé morta dos demônios? O que te diferencia, meu irmão, tem que ser uma vida transformada, uma submissão, como nós dizemos aqui. Paulo diz que o homem ele é inútil, uma vez que nós somos convertidos por Deus. Nós cremos realmente na obra do Senhor Jesus Cristo e nós somos salvos. Nós passamos de inútil para útil. Por quê? Porque agora, a partir de agora, nós nos submetemos à lei de Deus. Porque nós passamos a amar a lei de Deus. Você já creu em Jesus Cristo? Até se você já creu, meu irmão, crê de novo, e de novo, de novo, de novo e para sempre. Cristo é maravilhoso. Alguém, pode estar com algum tipo de argumentação nesse sentido.
Eu não consigo crer. A minha resposta para você também é: creia em Jesus Cristo. A minha resposta para você é: peça. Eu não consigo crer. Peça. Peça fé. Talvez, meu irmão, por causa da nossa exposição, você também pode pensar assim: como posso pedir? Não quero cometer pecado, pois até a minha oração é abominável aos olhos de Deus. A minha resposta para você continua sendo essa: peça, implore, suplique, até que Deus tenha misericórdia de você e salve a sua alma. Pois maior pecado é continuar nesse estado de rebelião e no fim ir para o inferno. Então, se sua oração é abominação e é pecaminosa, ore mesmo assim, porque maior pecado é continuar no estado que você está nessa noite. Eu só queria concluir, meus irmãos, com Provérbios capítulo 15, versículo 11, diz assim: o além e o abismo estão descobertos perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens, meus irmãos. Creia no Senhor Jesus Cristo e seja salvo. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Ó Pai, nós te damos graças, Senhor nosso Deus, te rendemos graças e louvores, pois só Tu, Senhor nosso Deus, é digno de toda a honra, meu Pai, toda a glória. Pedimos a Ti, meu Pai, que o Senhor possa salvar, ó Pai, essas almas nessa noite, ó Pai. Ainda, Senhor nosso Deus, que essa pregação, Senhor nosso Deus, tenha sido limitada por causa do Teu vaso, ó Pai, do Teu servo. Pai, que o Senhor possa usar dessa verdade, Senhor nosso Deus, para nos convencer, ó Pai, do quão pecadores nós somos, ó Pai, todos os dias, Senhor nosso Deus. Mas, ó Pai, nos convença também, ó Pai, que o Senhor Jesus Cristo é o Salvador de pecadores como nós, meu Pai. Pedimos a Ti, Pai, ó Pai, converta os corações desses irmãos, ó Pai, até aqueles, Senhor nosso Deus, que se acham cristãos, ó Pai, e realmente não são, ó Pai, pois os seus frutos provam o contrário, meu Pai. Pedimos que o Senhor salve a vida desses irmãos, ó Pai. É no nome do nosso Senhor Jesus Cristo que nós suplicamos a Ti nessa noite, meu Pai. Amém, Pai. Amém, irmãos.